Continuando aqui com o LibreOffice Calc, vamos ver agora referências, cálculos e funções. Referências de célula nada mais é do que o endereço de cada uma das células. Por exemplo, essa célula onde eu coloquei o mouse, ela é a célula A3, porque está na coluna A, na linha 3. Essa aqui é a célula C4, porque está na coluna C, linha 4. D5, E7, B7, certo? Primeiro coluna, depois linha. Então, letra, número, letra, número. Cálculos básicos. Então, o bacana da planilha é que a gente pode fazer alguns cálculos de maneira bem simples. Então, é mais ou menos assim. Para você fazer soma, você vai usar o mais. Então, você vai pegar e vai digitar mais. Subtração, menos. Multiplicação é o asterisco. E divisão é a barra, essa barrinha aqui. Lembrando que quando você quiser fazer cálculo, você tem que informar a planilha do seguinte: ó planilha, eu quero fazer cálculo, eu não quero digitar texto. Então, como que você faz isso? Você começa então digitando igual, certo? Então, se você começar a digitar texto, a planilha não vai entender aquilo como conta e não vai realizar aquela conta. Mas se você começar digitando igual, a planilha vai se ligar e vai perceber que você quer fazer um cálculo, e aí então ela vai interpretar tudo aquilo que você digita ali como uma expressão que demanda um cálculo, certo? Então, mais para soma, menos para subtração, asterisco para multiplicação e barra para divisão. Aqui tem um exemplo de uma soma. Então, se eu tenho uma coluna com valores como estes e outra coluna com valores e quiser somar este aqui com este aqui, eu venho na coluna ao lado e faço a soma. Como que eu vou fazer a soma? Vou digitar igual, vou clicar nessa célula aqui e clicar nessa outra, informando, claro, a operação que eu quero fazer. Fiz isso para a primeira, eu posso então acionar a alça de preenchimento e arrastar para baixo, que ela vai fazer o mesmo cálculo para todas as demais linhas. Na função subtração é a mesma coisa, só troca o sinal. Na multiplicação também. Olha lá que aparece asterisco. E na divisão, exatamente da mesma forma. Coloca a barrinha, estica para baixo e pronto. Na prática, vai ser mais ou menos assim. Eu vou aumentar o zoom aqui para melhorar a visibilidade. Aqui nessa tabela nós temos nomes de pessoas e nós temos várias notas. Ou seja, são estudantes que fizeram várias avaliações e aqui está a nota parcial deles. Se eu quero calcular a soma aqui do lado, então eu venho aqui nessa célula e como eu quero fazer um cálculo, eu começo digitando igual. Igual o quê? Esta célula, cliquei nela, digito mais essa outra, mais essa outra, mais essa outra. Dou um OK, fez a soma. Vamos para debaixo. Começo com igual, essa aqui, mais a outra, mais a outra, mais a outra. Terminei? Digito Enter. Pronto, calculou. Não preciso fazer isso para todas as demais. Para tanto, basta eu selecionar esta aqui que está certa, por exemplo, ou aquela lá, e aí agir na alça de preenchimento e arrastar para baixo. E aí ele vai ajustar tudo. Quer ver? Se eu der um duplo clique nessa célula aqui, que contém uma fórmula, eu consigo inspecionar a fórmula que contém nela. Olha lá, está tudo certinho. B12, C12, D12, E12. Quem é B12? É o B12. Perceba que está com a bordinha azul e lá está azul também. C12, vermelhinho, vermelhinho, rosa, rosa, verde, verde. Terminou de inspecionar, tá tudo certinho? Tecla ESC. Na outra planilha nós temos subtração. Vamos lá. Então nós temos uma lista de produtos com seus respectivos preços e os seus respectivos descontos. Então vamos ver aqui em valor final como que vai ficar este preço menos este desconto. Então vamos aqui, digitamos igual porque a gente quer fazer um cálculo. Quero este valor e aí cliquei nele, menos este aqui. Teclo Enter, está pronto. Posso pegar este valor aqui, arrastar para baixo e está feito o cálculo para todos os demais. Vamos lá em multiplicação. Vim aqui em multiplicação, eu tenho o quê? Tenho produtos
tem o preço unitário, aqui tem a quantidade e aqui total e o total da compra. Então, vamos supor que eu queira comprar uma unidade de cada produto. Então, digitei 1 em cada um e aqui em total eu vou fazer o quê? O preço unitário vezes a quantidade que eu vou comprar. Então, igual preço unitário vezes quantidade. Teclo Enter, está calculado ali. Vou arrastar aqui na alça de preenchimento para baixo e aí ele calculou automaticamente o preço de todos os produtos. De maneira que agora aqui embaixo no total da compra eu posso fazer um total geral. Então, igual o que? Este aqui, mais este outro, mais este outro, mais este outro, mais este outro, mais, e pronto. Teclo Enter, está lá o total geral. Como eu utilizei cálculos e fórmulas para fazer essa planilha, se eu desejar, por exemplo, comprar mais arroz, 3 kg de arroz, e digitar aqui 3 e teclar Enter, ele vai ajustar o valor aqui e vai ajustar o valor lá embaixo. Se eu quiser comprar mais maçã, 2 kg, ele ajustou o preço aqui embaixo e ajustou o preço lá também. E aqui embaixo, agora na aba Divisão, nós temos a seguinte situação. Vários produtos, a quantidade comprada de cada um deles e o total que deu aquela quantidade. Então, o que a gente quer descobrir agora é o valor unitário. Então, para isso, eu digito igual, porque eu vou fazer um cálculo, pego o valor daquele produto, da compra daquele produto, divido pela quantidade que foi comprada e teclo Enter. Descobri que custava R$ 13,50 cada quilo de arroz. Posso pegar esse valor aqui e formatar ele como moeda. Então, botão direito, formatar células, moeda, defino ali como moeda, teclo OK. Agora eu posso ajustar essa coluna, 2 cliques, pronto, ajustei. Posso vir na alça de preenchimento aqui, arrastar para baixo e pronto, está lá o valor unitário de todos os itens. Em outras operações matemáticas, a gente fala aqui um pouquinho do expoente. Então, quando a gente precisa colocar expoente, a gente usa o circunflexo. E quando a gente precisa calcular a raiz, a gente faz o seguinte, se for raiz quadrada, a gente faz assim. Raiz, abre parênteses, e o númerozinho, fecha parênteses. Tá? No caso, o número que você deseja calcular a raiz quadrada. Se não for raiz quadrada, for outra raiz, a gente vai ter que converter ela para a forma de fração e vamos ter que usar expoente. Então, coloca lá elevado a fração e aí aqui no denominador da fração você vai colocar o 4 se for raiz quarta, o 3 se for raiz cúbica, enfim. No exemplinho nós temos aqui, se nós quisermos pegar essa coluna aqui e elevar ao quadrado ela, a gente faz dessa forma aqui, igual ao dado elevado ao quadrado, no caso. Se a gente quiser calcular a raiz, a gente pega o número então, igual raiz, e aí a raiz do número que você deseja calcular. Na prática, vai ser mais ou menos assim. Expoentes, temos lá aquela função lá em cima. Se a gente quer calcular quanto que vai dar essa função quando x for igual a 1, então a gente pega e escreve essa equação aqui, e onde tiver x, a gente vai colocar esse valor aqui. Então vamos lá, igual x ao quadrado, então esse cara aqui ao quadrado, mais o que? 3x. O que o 3 faz com x? Multiplica, né? Então, 3 vezes, quem é o x? Esse cara aqui. E depois, menos 4. Fez isso, teclou Enter, tá pronto. Deu 0 nessa aqui, vamos arrastar para baixo. E ali deu os demais valores. Para calcular raízes, é como nós vimos nos slides. Então, vamos lá. Igual o quê? Raiz de x. Então, raiz, abre parêntese, raiz desse cara aqui. Fecha parêntese, o que mais? Mais 3x ao quadrado. Então, mais 3 vezes o x, que é esse cara, elevado ao quadrado. E depois, menos 4x. Então, menos 4 vezes, porque lembra 4x. 4 multiplica o x. Então, aqui a gente tem que colocar o multiplica. Quem é o x? Esse cara aqui. Teclo Enter e pronto. Vamos lá. E aqui deu os demais valores. Além dessas funções matemáticas, tem outras funções também úteis. Então, é a função soma, que serve para somar uma lista de valores.
a função média, que calcula a média de uma lista de valores, a máximo, que acha o maior número daquela lista, e o mínimo, que acha o menor número daquela lista. Na prática, vai ser assim, ó. Nós temos aqui então uma lista de alunos e as notas desses alunos ao longo de uma determinada disciplina. Se eu quiser saber a soma das notas da Abrilina, então eu digo igual, soma, abre parênteses, seleciono as células referente às notas dela e Enter. Se eu quiser saber a média dela, então igual, média, abre parênteses, seleciono as notas, Enter. Se eu quiser saber a menor nota dela, igual, mínimo, abre parênteses, seleciono as notas dela e Enter. E se eu quiser saber a maior nota, máximo, abre parênteses, seleciono as notas, Enter. E finalmente, se eu quero fazer isso para todos os demais, seleciono todo mundo, alça de preenchimento, arrasta para baixo e está pronto. Função condicional. Então a gente pode utilizar essa função para avaliar resultados. Então a estrutura, a sintaxe dessa função é assim: a gente digita igual, C e abre parênteses. Aí o primeiro parâmetro aqui que a gente tem que definir é uma condição. Por exemplo, C, abre parênteses, nota maior que 6. Então, a condição é o teste que nós vamos fazer. Se esse teste der verdade, por exemplo, C nota maior que 6 e a nota é maior que 6, então aqui onde a gente tem escrito verdade, a gente vai definir o que nós queremos que a função faça. E se o teste der falso, a gente vai definir aqui o que é para ele fazer. Então, mais ou menos assim, ó. Nós temos aqui alunos e aqui nós temos a nota dos alunos. E supondo que a média seja 6, aí a gente tem aqui, se a média for maior ou igual que 6, é assim que a gente escreve maior ou igual na planilha. Se a média for maior ou igual que 6, escreve aprovado. Se for menor que 6, escreve recuperação. Então nós vamos lá. Igual, C, abre parênteses. Quem é a média? É a célula B5. Então, se B5 for maior ou igual que 6, ponto e vírgula. O que faz se for maior ou igual que 6? Escreve aprovado. E como é para escrever, a gente coloca entre aspas. E se não for maior que 6, a gente faz o quê? Escreve reprovado. Fez isso para a primeira, estica a alça de preenchimento e está pronto. Então, na prática é assim. Vamos aqui na aba condicional e aí vamos calcular a média. Como calcular a média? Igual, média, abre parênteses, seleciono os dados, Enter. Posso dar 2 cliques, ele vai expandir até lá embaixo, já tenho a média. Agora, a partir da média, eu vou fazer o seguinte, função C, abre parênteses, qual é o meu teste? Eu quero ver se essa informação aqui é maior ou igual que 6. Esse é o teste. Então, terminou o teste, ponto e vírgula. Se for maior ou igual que 6, eu quero que escreva aprovado. Então, se é para escrever alguma coisa, tem que ser entre aspas. Então, vamos escrever aprovado. E se não for maior ou igual que 6, eu quero que escreva reprovado. Enter. Tá lá. Vou dar 2 cliques aqui para expandir até lá embaixo e pronto. Reprovado, aprovado, aprovado, tudo certinho. E este foi a segunda parte de planilhas. Obrigado.